Fala pessoal, beleza? Bom dia, espero que vocês tenham descansado bastante esse final de semana e vamos que vamos, né? Tomando as devidas precauções, né? A gente vai dando sequência a mais uma semana em quarentena, tá? Aqui tá tudo tranquilo, espero que todos vocês também estejam bem também. Então, esse vídeo é um vídeo mais uma introdução, né? Pra mim ressaltar alguns pontos, né? Em relação ao período, o contexto histórico que a gente está estudando, que é esses dois períodos da pré-história. E aí a gente vai ter uma transição, uma passagem, né? Já ali na pré-história já acontece essa transição, né? Do Paleolítico para o Neolítico. A gente vai ter algumas transformações e algumas transformações também vão acontecer do Neolítico para esse novo período, que lá naquela classificação, naquela linha evolutiva da história tradicional, vai se chamar de história antiga ou antiguidade, ou, por exemplo, a partir desse momento agora, nós temos a história propriamente dita por conta do desenvolvimento muito importante da escrita, né? A escrita, o sistema de escrita completo, né? Que existe uma classificação, né? Existe 3 pontos, né? Que você precisa ter uma escrita completa. Então, quando surge o primeiro sistema de escrita, apesar de um sistema até um pouco rudimentar, né? O procedimento de se escrever através de tabuletas de barro, esse sistema de escrita ele vai ser desenvolvido aproximadamente por volta de 4.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, pelos sumérios, né? Pelos sumerianos. Eles serão responsáveis pelo desenvolvimento desse sistema, né, chamado de escrita cuneiforme. Aí a gente precisa fazer alguns pontos, alguns detalhes importantes, tá? Não é porque agora nós temos o surgimento da escrita e posteriormente nós teremos o desenvolvimento de várias, né, das grandes civilizações nesse contexto. Isso não quer dizer, isso não vai impedir da gente relacionar a pré-história com esse contexto. Porque alguns historiadores, por exemplo, eles preferem dizer que, como a gente não tem um registro histórico que vai dizer pra gente que a escrita ela surgiu assim, assim, assado, ou seja, ou por exemplo, que uma descrição dessa evolução da escrita, a gente não tem isso. O que nós temos são especulações, hipóteses e estudos muito importantes de linguística que vai comparar uma língua com a outra. Por isso que há uma evidência, né? há uma tese, uma teoria de que a escrita sumeriana ela vai influenciar muito os egípcios, tá? Que vai ser, inclusive, o conteúdo que a gente vai entrar, eu vou fazer algumas observações em relação a esse contexto, mas o ponto importante para a gente entender aqui, que até o momento para surgir essa escrita, para surgir grandes civilizações que vão utilizar a água dos rios, né, dos principais rios ali, vão desviar o curso desses rios e vão utilizar essas águas para irrigação na agricultura. Então, para a gente chegar nesse nível de desenvolvimento que vai ser na antiguidade, com a Mesopotâmia, ali no Tigre, no Eufrates, né, entre os rios Tigre e Eufrates, no rio Nilo, no Egito,
A gente vai ter um longo período, e é uma coisa que eu venho ressaltando muito, muito forte com vocês, a questão de um longo desenvolvimento, desde o Paleolítico, desde o surgimento dos primeiros hominídeos, os hominídeos que vão surgir ali por volta de 4 milhões de anos de Cristo e vão se desenvolvendo a partir daí até surgir, né, os nossos ancestrais, Homo sapiens sapiens, e a partir dali eles começam a se desenvolver. O Paleolítico vai ser esse processo de hominização, e o Neolítico ele vai ser marcado pelas grandes criações e pelas grandes inovações culturais, materiais, como o desenvolvimento da agricultura e o aperfeiçoamento da agricultura, até a gente chegar na Idade dos Metais e ali definitivamente mudar completamente, né, o curso, né, da história da humanidade. É um evento, o domínio dos metais ele vai ser um evento, um processo histórico irreversível. Tá? E aí nós teremos o desenvolvimento, como eu já ressaltei, de várias civilizações. Na Mesopotâmia, nós teremos o desenvolvimento dos sumerianos, dos acadianos, dos babilônicos e assim por diante. E ali, no noroeste da África, nós teremos o desenvolvimento do Egito, o Egito Antigo. E aí é muito importante para a gente definitivamente compreender isso, esses sistemas de escrita, esses alfabetos que vão surgir na Mesopotâmia e no Egito, serão o resultado de um longo processo de desenvolvimento, um longo processo de adaptações. Você vai ter a evolução da arte rupestre até ele se tornar uma escrita que vai relacionar com um som, a fala, né? Vai relacionar esse símbolo desenhado com a fala. Até a gente chegar nisso, vai ser um longo desenvolvimento. E é isso que eu quero que vocês compreendam, tá? Não é porque a gente vai passar pelo Neolítico, vai entrar ali no domínio dos metais, até a gente ter a constituição dessas civilizações, que esse desenvolvimento da escrita ele vai surgir do nada. Não é assim que funciona. Vai ser um longo processo de desenvolvimento, um longo processo de tentativas, de alterações desses idiomas, até a gente ter a concretização dessas grandes civilizações. E aí um ponto importante, uma das características muito importantes desse contexto é que a gente vai ter uma coisa que eu já ressaltei com vocês lá na aula passada, que a gente vai ter, conforme a gente vai ter o desenvolvimento, o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, o aperfeiçoamento das ferramentas agrícolas. Agora nós temos ferramentas que são de metais e não mais ferramentas de pedra ou de osso e assim por diante. Agora nós temos ferramentas de metais. E o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de técnicas agrícolas, isso vai possibilitar o aumento da produção agrícola e, consequentemente, um aumento dessa população. Aumentando essa população, nós teremos uma aglomeração desses grupos humanos e aí nós teremos, consequentemente, um processo que vai ser chamado de divisão do trabalho. O que é isso? A gente vai ter grupos que vão ficar responsáveis pela agricultura, um outro grupo vai ficar responsável por desenvolver, por exemplo, a escrita, serão treinados para dominarem o idioma, a escrita e assim por diante. Um outro grupo vai ficar responsável por defender esse grupo, os guerreiros, por exemplo. Os guerreiros que eventualmente, posteriormente, se tornarão os grandes exércitos, que terá uma grande importância nessas civilizações, nessas primeiras civilizações que vão surgir. Então, essa divisão do trabalho, a gente já vai ter ali alguns interesses, né? Algumas profissões, algumas
alguns grupos vão ter maior importância e pouca importância nessas civilizações. E quando isso acontece, esse desenvolvimento através da divisão do trabalho, nós teremos sociedades que se tornarão um pouco mais complexas. Elas vão deixar de ter aquele caráter familiar, um caráter, o vínculo familiar, comunitário, e vão agora se relacionar pelos interesses, principalmente pelos interesses econômicos, pelos interesses do posse à terra, da terra, o domínio da terra. Então isso é muito importante a gente perceber, visualizar na hora que a gente estiver lendo, né, o livro didático, perceber essas transformações. Tá? Então eu vou ficar por aqui nesse vídeo. E aí posteriormente, conforme, né, vocês terminarem de assistir esse vídeo, eu vou passando as orientações. E aí eu tenho um material, assim, eu acho que vocês vão adorar. Eu espero que vocês gostem bastante desse material, porque deu um certo trabalhinho para fazer esse material, mas eu espero que vocês gostem, tá? Beleza? Tchau e fiquem bem.